Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Somos Italianos. Eu sou Leonardo Caprara, responsável pelo escritório do Brasil da empresa, e neste vídeo a gente vai conversar sobre 7 pontos muito importantes para quem está começando ou já está percorrendo essa jornada da cidadania italiana. A gente vai nivelar vários conhecimentos, no fim eu vou liberar para vocês uma reunião gratuita, sem compromisso, para que eu consiga esclarecer, eu ou o Lucas ou qualquer outro membro da nossa equipe, para que a gente esclareça os pontos que ainda faltam para você reconhecer sua cidadania italiana, gratuito, tudo isso em um único vídeo. Só peço que você também deixe o like e faça inscrição para acompanhar todos os nossos conteúdos. E vou falar ponto a ponto tudo que você precisa saber sobre documentação, quem tem direito, quais os primeiros passos e o que deve ser feito para que você consiga realizar esse sonho que abre muitas portas no mundo. E para começar, vamos pela pergunta mais básica: quem tem direito à cidadania italiana? Em linhas gerais, se você é descendente de um italiano, você pode comprovar essa descendência apresentando os documentos e solicitando o reconhecimento da cidadania italiana por sangue, um direito de sangue, e você é reconhecido desde o seu nascimento. É diferente de uma naturalização que você passa a ter a cidadania a partir do momento que essa naturalização é homologada. Não. O direito por sangue você está requerendo desde o momento que você nasceu, porque você já é italiano desde que você nasceu. Você está apenas reconhecendo essa cidadania italiana. Então, se você vem de uma família italiana, sabe que seus antepassados vieram da Itália, isso aí já é um grande caminho andado, é um grande atalho para você saber que tem direito à cidadania italiana. Obviamente, existem algumas exceções, como o pessoal que veio do Império Austro-Húngaro, que é uma região bem complicada em questão territorial. Tem o pessoal que aí não perde o direito, mas fica restrito apenas à via judicial da lei materna, que são aquelas pessoas que têm uma mulher na linha reta e a pessoa que nasceu seguinte, essa mulher nasceu antes de 1948. Mas isso são exceções que você consegue só comprovar a partir do momento que monta a sua árvore familiar e começa a avançar nessa jornada da cidadania italiana. Mas como ponto base é você ser descendente de italianos. E para isso você tem inúmeros caminhos. Por quê? Você pode puxar a linha familiar do seu pai, da sua mãe, do seu avô por parte de pai, da sua avó por parte de mãe. Enfim, são diversas linhas familiares que você pode chegar ao antepassado italiano e comprovar isso através de documentos. Então, no geral, quem é descendente de italiano já tem aí um grande caminho, uma grande dica, um grande atalho para saber que tem direito à cidadania italiana. Só que para isso, você vai prestar atenção até o fim do vídeo para ver quais os documentos e quais os critérios para fazer esse reconhecimento da cidadania italiana. E justamente o ponto 2 é: como provar isso? Muitas pessoas também chegam: Leonardo, tem a história na minha família de que o pai do meu avô, meu bisavô, veio da Itália. Mas e agora? Eu já sei isso. É só ir lá no consulado e falar isso que eles vão pesquisar e vão reconhecer a minha cidadania italiana? Não. O caminho, na verdade, é bem diferente. É você que tem que provar isso. Como que você prova isso? O ponto base é fazer a reunião de todos os documentos de nascimento, casamento e óbito das pessoas da linha reta que vão ligar você ao seu bisavô, ou ao seu trisavô, tetravô. Você vai avançar na sua linha familiar. Então você vai ter inúmeras certidões brasileiras da linha reta e depois vai chegar em certidões italianas. Esse antepassado nasceu na Itália. Você vai verificar se ele casou na Itália ou casou no Brasil, se ele morreu na Itália ou morreu no Brasil, e vai reunir todas as certidões de nascimento, casamento e óbito do antepassado de todas as pessoas da linha reta até chegar em você. Esse é o ponto base, o coração do processo de cidadania italiana. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem um vídeo que está linkado ali na descrição desse vídeo, especificamente sobre documentos para a cidadania italiana. Aqui um resumo em linhas gerais, você precisa disso: nascimento, casamento e óbito de todos da linha reta. Se alguém não tem alguma certidão, você tem que avaliar caso a caso. Quando tem certidões religiosas, tem que avaliar. Obviamente, quem está vivo não tem uma certidão de óbito, quem não casou não tem uma certidão de casamento. Tudo isso são peculiaridades de cada uma das linhas familiares. E, em linhas gerais, você vai reunir esses documentos quando disponíveis, e quando não encontrar algum documento, você tem que avaliar a viabilidade desse processo, avaliar se consegue utilizar um documento religioso. Para isso, você pode falar com a Somos Italianos, que a gente te ajuda nessa montagem de pasta, porque cada processo de reconhecimento de cidadania italiana é uma história, é uma família. As famílias não são iguais, então, obviamente, os processos de reunião de documentos também não são iguais. Cada pessoa tem uma jornada específica e única na cidadania italiana. E o ponto 3 diz respeito justamente a que tipo de documento eu preciso. Se eu já falei que você precisa de certidões de nascimento, casamento e óbito, é só ir lá no cartório e pedir uma certidão normal?
Não, aí entra mais uma questão muito importante. Todas as certidões para a cidadania italiana são de inteiro teor, certidões emitidas em inteiro teor. Qual que é a diferença de uma certidão normal? Pense que uma certidão normal, uma certidão simples, breve relato, é uma certidão que é resumida, ou seja, o oficial do cartório pega as informações que estão registradas lá e faz um resumo com as principais delas. Só que não saem todas as informações que está no livro de registro do cartório. Então você precisa da certidão em inteiro teor, que é basicamente um extrato do livro. Tudo que está registrado no livro, lá no cartório onde foi feito o registro, seja de nascimento, casamento ou óbito, vai ser colocado, materializado na certidão. São essas as certidões utilizadas para a cidadania italiana e desde o início você já tem que emitir essas certidões. Mesmo quando você ainda está procurando o seu antepassado italiano, porque elas também são importantes na pesquisa familiar. Por exemplo, você sabe onde seu avô nasceu, mas você não sabe onde seu bisavô nasceu. E aí você quer obter informações através da certidão do seu avô, pois você já sabe onde ele nasceu. Você vai solicitar a certidão em inteiro teor de nascimento do seu avô. Nessa certidão pode constar onde nasceu o seu bisavô. Só que você só vai conseguir ver essa informação se você solicitar em inteiro teor, porque numa certidão comum não vai constar essa informação. Então você já emite em inteiro teor, porque depois, quando você emitir todas as certidões em inteiro teor, são essas certidões que você vai analisar para verificar se tem algum erro de registro. Então não emita certidões simples no início, elas são mais baratas, mas não compensa a médio e longo prazo, porque depois pode ser que você tenha que emitir mais 2 vezes uma certidão em inteiro teor. Uma para fazer análise e outra depois de retificar. Então, essa certidão simples você vai acabar perdendo o investimento. Já emita desde o início as certidões em inteiro teor. Todas as certidões brasileiras em inteiro teor, nascimento, casamento e óbito. E aí as certidões italianas não se enquadram nesse quesito. Lá não se chama inteiro teor. Aí você precisa de uma certidão italiana. Isso vai acontecer quando você chegar no seu antepassado italiano. Pode ser que ele tenha 1, 2 ou 3 certidões italianas. Normalmente é 1 ou 2. Geralmente o nascimento na Itália, sempre o nascimento na Itália, depois o casamento pode ser na Itália ou no Brasil, tem alguns que casam no Brasil, depois a certidão de óbito é na Itália, tem outros que casam na Itália e o óbito é no Brasil, tem outros que casam e o óbito é no Brasil. Cada família é uma questão particular, mas sempre certidões em inteiro teor. Isso no cartório é muito simples, quando você chega para solicitar a certidão, você fala, quero essa certidão em inteiro teor. Como solicitar certidões de qualquer lugar do Brasil? Tem um vídeo aqui no canal também especificamente sobre isso, está linkado aqui nesse vídeo. O ponto 4, onde devo apresentar esses documentos? Todos os documentos que você emite, esses documentos em inteiro teor, eles devem passar por um procedimento de, primeiro ponto, análise para verificar erros no registro. O que são esses erros? Mudança de nome, alteração de datas, letras erradas no meio do sobrenome ou do nome, isso acontecia muito, principalmente nas certidões mais antigas. E o que acontece? É um efeito cascata. Se aparece uma certidão errada em algum momento, essa certidão que está errada foi apresentada como prova para fazer outra certidão futuramente. E aí o erro vai se perpetuando e chega muitas vezes até você. Então tem que fazer essa retificação. Quando você termina de emitir as certidões em inteiro teor, você faz as retificações, depois você faz a tradução para o italiano e o apostilamento. O apostilamento é a Convenção de Haia. Você torna esse documento internacional para que a Itália possa aceitar esse documento. Quando você finaliza isso, você tem algumas alternativas para apresentar esses documentos. Você pode apresentar no consulado italiano correspondente à sua região no Brasil, tem as jurisdições dos consulados. Você pode apresentar diretamente na Itália em uma das prefeituras, tem mais de 8.000 cidades na Itália. Você precisa ser residente e apresenta sua documentação lá. Você pode entrar com um processo judicial via Tribunal de Roma, seja pela via materna ou contra as filas do consulado, porque as filas do consulado no Brasil são extensas, pessoal. Quando você entra na fila de um consulado italiano no Brasil, em linhas gerais você precisa aguardar pelo menos 8, 10, 12 anos, ou seja, uma longa jornada. Você tem como alternativa requerer a cidadania italiana direto na Itália, via administrativa nas prefeituras, ou também via judicial, via Tribunal de Roma. Mas a base, os documentos são especificamente os mesmos. Ou seja, você, com a base dos documentos, você pode escolher se vai no consulado, se vai fazer direto na Itália, morando lá, via administrativa, se vai fazer via Tribunal de Roma. Tem várias alternativas, mas o coração do processo, os documentos, são 90%, 95% os mesmos. As certificações têm que ser feitas, a tradução tem que ser feita, o apostilamento tem que ser feito e tudo em inteiro teor. O ponto 5 já chega no ponto de como organizar isso, porque eu já te passei informações. Quem tem direito, quais os documentos necessários,
onde que você pode apresentar esses documentos, é um mar de informações. Muitas vezes a gente não consegue avançar porque tem tanta informação que falta a etapa de organizar essas informações e conseguir passo a passo ir fazendo esses procedimentos. Não é algo que você vai fazer em 1 ou 2 meses. Ou seja, parece muito trabalho, mas quando você dilui no tempo que você vai ter para fazer tudo isso, na verdade não fica tão pesado. É só você organizar as informações. O primeiro ponto que você tem que fazer é comprovar que você tem a ligação com esse antepassado italiano. Então, você faz a linha inversa. Como assim? Você precisa chegar até o italiano com as certidões em inteiro teor. Você começa pelas informações que você tem. E, na pior das hipóteses, você sabe onde você nasceu. Por que isso é a pior das hipóteses? Porque você não consegue pegar atalhos. O que seriam atalhos? Por exemplo, você sabe que é o pai do seu avô. E você já sabe onde o seu avô nasceu. Então você já pede direto a certidão de nascimento do seu avô, que é a certidão mais antiga que você tem noção de onde está. Você emite ela em inteiro teor e lá obtém as informações de onde nasceu o seu bisavô. E assim vai indo, andando para trás até chegar no italiano. Quando você chega na última certidão brasileira, por exemplo, casamento dessa pessoa que veio da Itália. Ela veio da Itália e casou no Brasil. E lá na certidão de casamento diz de onde ela veio da Itália, de qual cidade da Itália. Ah, veio de Milão, veio de Roma. Cada micro-região vai ter detalhado lá. Às vezes não tem o comune específico, mas tem a província. Essas informações são fundamentais. Por quê? Aí você consegue fazer a pesquisa na Itália para saber onde está essa certidão de nascimento. A gente ajuda vocês nessas etapas também. Então, o primeiro passo é andar para trás e construir sua história familiar. Basicamente, montar a árvore familiar com as informações de onde estão as certidões de nascimento, casamento e óbito de todos até o antepassado italiano da sua linha reta. Para isso, você vai sempre listando, olha, certidão do meu avô é no cartório da cidade X, está registrado sob folha tal, livro tal, termo tal, e aí você vai organizando isso para que você tenha a estrutura do seu processo. Quando você finaliza isso, você emite todas as certidões que faltam. Lembra que eu falei no início que você pode pular direto para o seu avô e começar a emitir as certidões para trás? Nesse processo, você deixou de emitir a sua certidão, certidão do seu pai ou certidão da sua mãe, porque você já partiu da informação mais antiga. Quando você chega no italiano e preenche toda essa linha antiga, aí você emite as novas certidões e faz uma análise verificando erros no registro. Quando você finaliza essa análise, você vai verificar. Tem erros ou não tem? Se tem os erros, você faz a retificação desses erros, apresentando como prova a certidão italiana que você emite na Itália. Como emitir uma certidão na Itália, Somos Italianos emite para você, basta você informar onde ela está, a gente passa um orçamento para emissão desse documento já apostilado na Itália. Por que apostilado na Itália? Quando o documento italiano é apostilado, ele vem para o Brasil com validade. Aí você pode registrar ele no Brasil, chegar no cartório e falar, olha, esse sobrenome aqui está errado. Estou te apresentando como prova esse documento italiano que mostra que o meu antepassado tinha esse sobrenome ou esse nome e aqui no Brasil foi alterado. Aí você apresenta esse documento italiano registrado no Brasil junto com uma tradução dele para o português. Como ele foi apostilado na Itália, ele tem validade no Brasil. Por isso que quando você vai levar uma certidão brasileira para apresentar para o consulado italiano ou para o governo italiano ou para a prefeitura italiana, você apostila lá no Brasil, porque a partir disso ele vira um documento internacional válido em todos os países que fazem parte da Convenção de Haia. Itália e Brasil fazem parte dessa convenção. Esses são os primeiros passos. Emitir as certidões e montar toda a sua linha familiar. Chegou na certidão italiana, emitiu todas as brasileiras em inteiro teor e vai fazendo efeito cascata, da mais antiga para a mais nova, vendo como estavam nome, sobrenome, nome dos pais, idade, todas as informações das certidões e batendo. Olha, se uma certidão está de um jeito e na outra certidão está diferente, você liga um sinal de alerta e verifica qual que corresponde à realidade e qual que está errada. A que está errada você arruma. Quando você finaliza isso, de emitir todas as certidões em inteiro teor, fazer uma análise de todas e fazer as retificações, aí nesse ponto você pode decidir se você vai fazer o processo de reconhecimento no Brasil, na Itália, via judicial. As certidões você já tem, e aí você tem o poder de decisão de escolher o caminho. Então a primeira etapa e fundamental é a montagem da pasta familiar que a gente chama. Para isso você pode contratar Somos Italianos, você pode fazer sozinho, você pode tentar fazer sozinho, contratar Somos Italianos especificamente para dificuldades que você tenha em uma, duas, enfim, 3 certidões. Onde você encontrar dificuldade, a gente pode te auxiliar. Montando a pasta familiar, aí você tem o poder de decisão para escolher qual caminho você vai seguir para o reconhecimento da cidadania. E antes de traduzir e apostilar esses documentos, você toma essa decisão. Então, o primeiro ponto é emitir todas as certidões,
encontrar um antepassado italiano, emitir a certidão italiana dele. Quando você tem todos os documentos em mãos, aí você tem o poder de escolha. Por quê? Porque a base do processo já está com você e você já sabe que tem direito e você já tem tudo retificado, tudo bem organizado. Quando você monta a papelada, aí sim você planeja o reconhecimento da cidadania italiana. O ponto 6 é quais as principais dificuldades. Porque o que eu passei para vocês até agora, eu tentei simplificar, sempre colocando a melhor das hipóteses. Ou seja, que eu vou emitir uma certidão do meu avô e vai falar onde nasceu o meu bisavô. Vou emitir a certidão de nascimento do meu bisavô, vai falar onde nasceu o meu trisavô. Cenário ideal. Acontece às vezes? Sim, acontece às vezes. Em outros momentos não acontece. Ou seja, você emite a certidão do seu avô, diz que o seu bisavô era nato na Itália. Ok, temos um país inteiro para procurar. A gente vai conseguir encontrar essa pessoa na Itália? O Giuseppe? O Giovanni? Vai ser fácil de encontrar? Não vai ser fácil de encontrar. Então a gente vai precisar de mais informações. Esses são os pontos que geram dificuldade. E nesses pontos você tem que ter muita atenção em buscar alternativas. A Somos Italianos sempre tenta buscar registros cemiteriais, tenta pesquisar bancos públicos, os navios, tem muitas alternativas para você encontrar informações. Em último caso, a gente faz uma pesquisa manual na Itália para encontrar essas informações. As principais dificuldades dizem respeito a isso. Outro ponto que pode acontecer é esses erros que eu citei para vocês nas certidões. Você chega, emite a certidão italiana, vê que tem uma certidão no Brasil, que veio depois dessa italiana, tem um erro no sobrenome. Aí você traz a certidão italiana apostilada, traduz para o português, registra no Brasil e apresenta para o cartório como prova e pede para eles arrumarem. E o cartório te fala, não vou arrumar, eu não considero esse um erro evidente, você que entre na justiça. Isso pode acontecer? Sim. E aí você tem que entrar na justiça no Brasil solicitando a retificação. É um processo complicado? Não é um processo complicado, mas é um processo demorado. Por quê? Depende da velocidade do fórum, tem todo um passo a passo para ser feito. Se você precisar de ajuda com uma ação judicial de retificação, fale com a Somos Italianos, para a gente organizar toda essa documentação para que você prove isso. Mas essa etapa eu não considero uma etapa difícil, apenas trabalhosa e demorada. O mais difícil é essa questão de encontrar os documentos. Quando você chega em algumas certidões que quase não tem informações. Então você não sabe onde que estão as certidões anteriores. Se você chega no seu bisavô, não sabe onde é que estão os documentos do seu trisavô. E às vezes não é uma confusão com a Itália. Às vezes o seu avô nasceu no Brasil, o seu bisavô nasceu no Brasil, o seu trisavô nasceu na Itália. Do seu avô para o seu bisavô, você não sabe onde é que estão as certidões. Você sabe onde nasceu o seu avô, não sabe onde nasceu o seu bisavô e sequer sabe onde nasceu o seu trisavô na Itália. E aí é um trabalho de formiguinha. Você pesquisando, cada região do Brasil tem bancos públicos, formas para que a gente encontre esses documentos. Mas isso é um trabalho muito manual que você pode fazer sozinho. É um trabalho de detetive. Não tem fórmula para fazer. Tem dicas, mas não tem fórmula. Porque cada história familiar, cada cidade, cada composição de pasta é totalmente diferente. Por quê? Envolve diferentes regiões do Brasil. Cada família tem uma história e percorreu diferentes caminhos, com diferentes cartórios, com diferentes épocas. E tudo isso torna cada processo muito original. Esses são os principais problemas que aparecem normalmente, além de alguns outros que a gente também pode te ajudar. E justamente nisso a gente chega no ponto 7. Você que chegou até aqui, viu 6 dicas da Somos Italianos. Algumas você já sabia, outras você não sabia. Alguns caminhos você já percorreu, outros não percorreu. E você quer tirar mais dúvidas e saber como que a Somos Italianos pode te ajudar. Então a gente vai estar disponibilizando uma reunião de 30 a 45 minutos, totalmente gratuita, com um dos nossos especialistas. Ou seja, você vai reunir todas as dúvidas, trazer para Somos Italianos e a gente gratuitamente vai te orientar. Seja para prosseguir com a Somos Italianos, para você prosseguir sozinho, você pode pegar essas informações e até contratar outra empresa depois, não importa. É 30 a 45 minutos que a gente está disponibilizando para te ajudar nessa jornada da cidadania italiana. Se você gostar, você pode fechar o serviço conosco, pode fechar um serviço completo, serviço parcial, tudo isso para te ajudar. Mas o que eu solicito? Eu passei 6 dicas aqui. Tente avançar um pouco sozinho para que você chegue com dúvidas realmente importantes. Por quê? Se você gastar esses 30 a 45 minutos perguntando quem tem direito à cidadania italiana, aqui no canal da Somos Italianos você já tem essa resposta de forma muito clara nesse e em outros vídeos. Documentos necessários, você já tem a resposta aqui no canal da Somos Italianos. Então tente trazer as questões específicas do seu caso que são entraves para que a gente possa te ajudar. E aí nessa reunião a gente vai abrir o jogo, vai passar todas as informações, até mesmo para você seguir sozinho, sem gastar nada com a Somos Italianos.
Ou se você gostar do nosso serviço, você pode fechar um serviço completo ou parcial com a empresa. Como que você marca essa reunião? Tem o nosso contato WhatsApp aqui na descrição do vídeo, ali nos comentários. Basta mandar uma mensagem, vai falar com o Gabriel, que é do nosso suporte, pede para o Gabriel para marcar uma reunião, você vai falar comigo ou com o Lucas, 90% dos casos, e aí a gente vai conseguir te esclarecer, te passar detalhes, como que a gente pode te ajudar e quais as principais dicas que a gente pode passar para você. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o like e fazer inscrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.